Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam bem-vindos, meus irmãozinhos e irmãzinhas apaixonados por futebol. É hora de ligar o rádio, ajustar o volume e se preparar para a emoção que só o futebol raiz pode proporcionar. Eu sou o Belezão e este é a Terceirona, que te leva pro coração do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos abrir os trabalhos? Comigo aqui, João e Cícero. Como vocês estão, meus queridos? Belezão, que rodada incrível que a gente vai ter nesse fim de semana. A segunda jornada da Série C tem tudo para ser muito melhor que a primeira. Obviamente, emoção em dobro, é futebol na veia, meus amigos. Vamos que vamos! Fala, amigos da Terceirona. Nos gramados de todo o Brasil, os times vão entrar em campo da Série C com o tão sonhado objetivo que é acessar a Série B, conquistar a vaga no Campeonato Nacional da Série B, um novo pedestal. E aqui no Terceirona estamos acompanhando tudo, cada lance, cada drible, cada gol, com toda a energia e emoção que essa competição merece. Hoje nós vamos trazer para vocês os destaques dos jogos do fim de semana. Os jogadores que têm tudo para jogar muito na rodada e no campeonato. As surpresas e reviravoltas na preparação para a segunda rodada e, é claro, não podemos esquecer das análises e comentários dos nossos especialistas, dos nossos jornalistas, que vão te deixar por dentro de tudo que vai rolar e do que esperar para as próximas partidas. Então, preparem-se, amigos, a jornada está apenas começando e nós estaremos aqui a cada lance, a cada momento de emoção para te levar juntos pela Terceirona, porque aqui é futebol raiz. Fiquem ligados, porque o Campeonato Brasileiro da Série C está pegando fogo. Vocês estão prontos? Então vamos lá, amigos, porque a Terceirona está apenas começando. Neste sábado, lá no Castelão, na belíssima São Luís do Maranhão, que o Sampaio Corrêa vai encarar o Figueirense. O jogo começa cedinho, às 17 horas. O ABC recebe lá no Frasqueirão em Natal o Náutico para um jogo muito emocionante na abertura da segunda rodada. É também sábado, dia 27, às 16 horas. O mais querido contra o Timbu, aqui no Terceirona para você. Com bom início, a Tombense viaja até o ABC Paulista para encarar o São Bernardo, lá no estádio 1º de Maio. É sábado, às 19 horas. A casa do Bernô vai tremer. É na Arena Sicredi, em São João del Rei, que o Atlético, depois de uma estreia incrível, vai receber o Remo, que vem de derrota e quer se reerguer. O jogo é sábado, às 19h30. O CSA e a Ferroviária têm um encontro marcado em Maceió, lá no Rei Pelé, neste domingo. É a Ferrinha que viaja para pegar o Azulão, com horário programado para as 16h30. É hora de falar do Belo, que recebe o Caxias no Almeidão, em João Pessoa. O Caxias vai dar a vida para se recuperar do vexame da estreia na Série C. É domingo, dia 28, às 19 horas. Vamos falar do Volta Redonda, que depois de trazer 3 pontos jogando fora de casa, retorna ao estado do Rio de Janeiro e recebe em casa, no Raulino de Oliveira, o Floresta. A partida está marcada para as 19h30. E o Ferroviário do Ceará vai jogar contra o Aparecidense. É na próxima segunda-feira, dia 29, às 20 horas, no Presidente Vargas, na nossa querida Fortaleza. Como será que os times vêm depois da tão esperada estreia? E para fechar a rodada desse fim de semana, o São José, que vem de derrota, vai tentar se reerguer lá no Passo da Areia, em Porto Alegre. A partida é contra o Confiança, o Dragão do Bairro, e está marcada para as 20 horas. Que beleza! Vamos falar agora de duas equipes super tradicionais do Nordeste, com torcidas grandes e apaixonadas. O ABC recebe o Náutico no Frasqueirão às 5 da tarde, no sábado. Os dois times estrearam na Série C com empate. Timbu ficou 1-1 com o São Bernardo e o Elefante também ficou no 1-1 com a Ferroviária. Cícero, o que você espera dessa partida? Olha, Belezão, gostei das duas equipes. Foi apenas a primeira rodada até agora. O Náutico jogou muito aguerrido e o ABC jogou muito criativo no interior de São Paulo. Mas cometeram vários erros. Eu espero que para a próxima rodada eles não repitam esses erros. Vale lembrar também, Belezão e Cícero, da última partida entre os dois times. Foi no ano passado, na Copa do Nordeste. O jogo também foi no Frasqueirão e o ABC venceu por 3-1. A última vitória do Náutico faz um tempo. Foi lá em 2018. O Timbu fez 2-0 e um jogo que também valia pela Série C. Show de bola, hein, João? Sabe muito. Sua memória traz importantes informações aí dos dois times. Gostei, viu? Mas vamos continuar aqui e falar do time da casa, do ABC. Ele tem um jogador que eu gosto muito, que é o Olisson, que já brilhou no Cruzeiro, jogou no São Paulo. Na estreia ele foi muito marcado e não apareceu muito, mas quase fez um golaço fora de área.
Mas se ele não conseguiu fugir da marcação, significa que ele precisa evoluir um pouco para poder fugir de quem segura ele e a rede, né? O Alisson é craque mesmo, Belezão. Ele é um jogador muito rápido, chuta muito bem no gol. A defesa do Náutico vai ter que ficar de olho nele para o próximo jogo. E do lado do Náutico, hein? O que você acha que merece destaque, hein, João? Belezão, o meu destaque é pro Paulo Sérgio. Foi dele o gol do Náutico na estreia contra o São Bernardo, o Bernô, mas não foi só isso. Eu queria destacar que todos os lances de perigo passaram por ele. Ele, na minha visão, é um cara que sabe se posicionar e é aquele jogador que não corre muito, não gasta abacaxi, sabe? E tá sempre no lugar certo, na hora certa, para fazer o gol. Então eu ficaria de olho no Paulo Sérgio para essa próxima partida. Beleza, meus irmãozinhos. Então, ó, só para relembrar, ABC e Náutico no sábado, 5 da tarde, lá no Frasqueirão. Vamos pro Rio Grande do Norte, vamos pra Natal, vamos falar do mais querido. Pra começar, João, o que você mais gosta de Natal e do Rio Grande do Norte, hein? Ah, belezão. Eu nunca fui, pretendo muito, mas teve uma pessoa que foi minha vovó Lourdes, e ela fez tudo, ela andou de bug, ela foi nas dunas, ela fez todos os passeios e, sem dúvida, ela voltaria para lá. É um lugar incrível mesmo e já está marcado aqui nos destinos para se visitar antes de morrer. É, João, Natal é linda mesmo, viu? Maravilhosa, cidade espetacular. Mas eu queria lembrar só uma coisa que é engraçado, que Natal tem uma praça lá que eles falam que tem o maior cajueiro do mundo. E você vai lá, tá tudo preso assim, o cajueiro, é um gigantesco. E aí vem uma outra cidade, Pirangi, que é pertinho de Natal também, que diz que é o cajueiro deles que é o maior do mundo. E o Pissarreiras, lá em Sergipe, diz que é o maior do mundo também. E então deu uma briga pra quem tem o maior cajueiro do mundo. Mas independente da cidade que for, se você for lá em Natal, é legal conhecer essa praça, porque é absurdo assim, cara. É 2.000 metros quadrados, 3.000 metros quadrados de uma árvore só, cheia de caju, dando caju. É um negócio espetacular. Bem, gente, mas agora é hora de falar de futebol, né? Vamos falar de futebol e esquecer o cajueiro um pouco. O ABC estreou na Série C na segunda-feira contra a Ferroviária de São Paulo. E o Elefante saiu atrás do placar no primeiro tempo, reagiu no segundo e empatou 1-1. Você viu esse jogo, Cícero? Vi sim, Belezão. Foi um jogo muito bem disputado e muito animado. E o que você achou do time do ABC? Surpreendeu. Veio com uma proposta nova de trabalho deles, que eles não foram bem no campeonato estadual. Realmente um time competitivo e bem agressivo. É, Cícero, o ABC é um time bem ofensivo, viu? Jogou fora de casa e foi pra cima, né? Bem, mas ele precisa prestar atenção, viu? Porque o pênalti da Ferroviária saiu num erro de saída de bola. Já num outro lance, o goleiro Carlos Eduardo deixou a bola escapar e quase que ela entrou. É por causa desses erros que eu acho que o ABC não ganhou. Apesar de ser a primeira rodada em que a tensão é diferente, o fato é o seguinte, ele jogou melhor e não ganhou. Gente, só para comentar também, o Carlos Eduardo trouxe muita insegurança para a defesa em vários momentos, quase falhou nesse lance mesmo, empurrando a bola para dentro. Então acho que é outro elemento aí que pode dar dor de cabeça para a equipe. E já para o segundo tempo, quando o ABC foi para cima da Ferroviária, conseguiu até criar várias chances de gol. Fez um só, mas poderia ter feito 2 ou mais. Foram 10 minutos de pressão total. Foi muito legal de se ver. E depois, acho que o time cansou um pouco, né? Ninguém aguenta pressionar também o jogo inteiro e não conseguiu manter o ritmo. 1-1 foi o placar final. Como eu tava dizendo, né? Tá faltando um pouquinho de atenção. As grandes jogadas de perigo da Ferroviária saíram em vacilos do próprio ABC. E agora contra o Náutico? Será que vai acontecer isso com o nosso Elefante? Bom, eu acho, gente, que o ABC vai tentar repetir o que fez nesse começo do segundo tempo na estreia, nessa pressão toda. Vai pressionar muito o Náutico e não deixar os caras sair do campo de defesa. O ABC parece ser um time muito ofensivo, tem 2 laterais que avançam muito, né? O Manuel e o Felipe, que dá uma qualidade muito boa do último terço do campo. Eu espero uma boa partida, obviamente, diante da torcida e jogando em casa. Então, se combinar todos esses fatores, que é marcação, pressão, laterais com muita liberdade, um time criativo, muito ofensivo e jogando em casa, acho que pode dar um bom caldo aí. O ABC teve um reforço que eu gostei muito, Pedro Felipe, atacante que veio lá do Nordeste. Ele entrou no segundo tempo contra a Ferroviária, jogou muito bem os 45 minutos finais. Fica aí a dica para o Marcelo Cabo colocá-lo de titular para o próximo jogo.
É isso aí, meus irmãozinhos. Finalizando, não esqueçam, o ABC vai jogar com o Náutico no sábado, 5 da tarde, lá no Frasqueirão. É isso aí, meus irmãozinhos. Vamos falar do Náutico, o time alvirrubro da cidade de Recife. João, você que é um homem das curiosidades, dos fatos históricos, você que sabe tudo. O que você sabe de Pernambuco? E já que você perguntou de Pernambuco, belezão, eu acho que todo mundo conhece uma história, né? Uma história amplamente contada nos nossos livros, que é a invasão holandesa no século XVII. Os holandeses que chegaram em Pernambuco por Olinda e estavam sob comando de Maurício de Nassau. O alemão foi contratado pelas capitanias das Índias Orientais e, depois de chegar aqui, governou a região por mais de 20 anos até serem expulsos. Desse passado de guerra, ficaram os fortes, que hoje estão entre as atrações turísticas da cidade e é muito legal de ser observado. É, show de bola, João. Mas o que é bom de Pernambuco mesmo, sabe o que é? É bolo de rolo. Cara, como aquilo é gostoso. O bolo de rolo é basicamente um bolo, só que ao invés deles colocarem a massa e o recheio um em cima do outro, eles enrolam. Ó, juro por Deus do céu, um pedaço, uma fatia de um bolo de rolo dá pra você ter energia pra fazer uma maratona. Mas vamos falar de futebol, né, gente? Olha só. Dentro de campo, o Náutico estreou na Série C com um empate. Foi 1-1 com o Bernô dentro dos aflitos. A partida aconteceu com portões fechados, porque no ano passado teve uma briga no jogo entre o Confiança e o Náutico. E o que aconteceu foi muito bom. Silvinho fez o gol do Bernô e Paulo Sérgio empatou pro time alvirrubro. Cícero, o que você conta pra gente desse jogo? Belezão, foi um jogo muito disputado mesmo. Esse placar de 1-1 já estava até previsto pelo Mazola Júnior, porque ele comentou antes da partida que seria um dos jogos mais difíceis para o Náutico. Então o Náutico e o Bernô empataram 1-1 e vamos torcer agora para o segundo jogo que o Náutico melhore sua pontaria, sua artilharia para ganhar a segunda partida do campeonato. E aí até para pegar e puxar o comentário do Cícero, né? O que eu achei, na verdade, é que o torcedor do Náutico pode ficar um pouco mais animado. Porque mesmo depois de tomar o gol, né, depois de sofrer 1-0, o Náutico foi para cima e conseguiu empatar. Então o Náutico saiu daquela posição de um placar negativo, daquele abatimento, daquela coisa pós-gol que todo time sofre e reverteu o jogo, né, no sentido que empatou, obviamente não ganhou, mas reverteu aquele ânimo para conseguir buscar um empate. Não ficou abatido ali nos pensamentos e talvez jogando atrás para tentar não levar o segundo. Então, por esse lado, eu acho que o torcedor do Náutico, o torcedor do Timbu, pode ficar bem feliz. É um bom motivo, olhando para frente, talvez possa ajudar bastante essa energia sim da equipe no campeonato. É, João, mas é preciso chamar a atenção para um fato que o Náutico estava jogando em casa, né? Então, ele começou o jogo fechado, com receio da força do São Bernardo. Como ele tomou o gol, ele teve que ir pra cima, porque tava jogando em casa, não podia perder em casa. E quando ele cresceu, ele viu que o São Bernardo não fez a pressão que se esperava, né? Na verdade, a gente se surpreendeu com o São Bernardo não ter conseguido evoluir mais no jogo, apesar de ter feito um gol logo no começo. Mas parabéns pro Náutico, sim, sabe jogar fechado e sabe jogar pra frente, né? Isso é importante. E é bom lembrar que esse é o terceiro jogo do Mazola Júnior como técnico do Náutico. João, você acha que dá pra ver alguma diferença no time? Tá melhorando? O professor tá dando conta do recado? Defensivamente falando, eu até acho que o Náutico conseguiu se defender bem, sim, no primeiro tempo. E aí eu sei que torcedor nenhum gosta de ouvir aquela história de saber sofrer, né? Porque a pior coisa que pode acontecer no futebol é isso. Mas nem sempre o time vai ficar com a bola a maior parte do tempo. Aconteceu até com o Real Madrid, né? Foi jogar contra o Manchester na Liga dos Campeões e precisou ficar lá atrás fechadinho. Agora, se o Real Madrid fica lá atrás, por que o Timbu também, em certos momentos do jogo, não pode ficar lá? Então, assim, se defender é parte importante do jogo, né? Tem muitos treinadores que falam que o tempo de jogar sem a bola é tão importante que o tempo de jogar com as bolas no pé. É verdade, João. E agora o Náutico vai até Natal para jogar contra o ABC. Cícero, o que você acha, hein? O Timbu vai como para essa partida? Eu acho que o Náutico vai precisar entrar defensivamente ainda para esse jogo lá em Natal, porque o ABC vem mostrando uma força muito grande no ataque. Como o Mazola Júnior disse, o Náutico vai precisar de umas 3, 4 partidas para poder aprimorar o time no campeonato e se tornar um time forte para a competição. Vamos esperar agora como vai ser esse próximo jogo. Obrigado, Cícero. Então, gente, vai ser nesse sábado no Frasqueirão, ABC e Náutico lá em Natal. A bola vai rolar às 5 da tarde.
e a Terceirona vai estar lá para acompanhar e trazer para você todas as informações do que aconteceu. Agora é hora de falar desse confronto, desses times tradicionais, dessas torcidas apaixonadas. O ABC recebe o Náutico no Frasqueirão e vamos tentar projetar como vai ser esse jogão, que vai acontecer logo na segunda rodada da Série C. Um jogo importante para esses dois times. Belezão, o meu destaque vai ser pro Náutico aqui. O Timbu que estreou, né, com empate por 1-1 contra o São Bernardo e acabou com uma seca de gols. Os caras estavam há 3 jogos sem balançar a rede. Então a torcida alvirrubra espera que o time continue melhorando no ataque e continue aumentando o saldo positivo de gols. E tem novidade pro Náutico, é no ataque. O Timbu trouxe Bruno Mezenga, o atacante, que no ano passado fez um baita paulistão no Água Santa. E foi até contratado pelo Santos. Não teve muita chance de jogar lá na Vila Belmiro, não, e agora vai ajudar o Náutico. Belezão, quem está muito contente é o Mazola Júnior. Ele já tinha lá o Paulo Sérgio, que jogou muito bem a primeira partida. O Leandro Barcia, um uruguaio que se recuperou de contusão e está pronto para jogar. E agora a nova contratação, o Bruno Mezenga, que você acabou de falar. Isso tudo traz uma ótima competitividade entre os atacantes e o Náutico vai ficar cada vez mais forte. Pois é, né? Quem entrou bem também no segundo tempo, no jogo contra o São Bernardo, foi o meia Wendel Lessa. Também não vou ficar surpreso se o Mazola colocar ele logo entre os titulares no próximo jogo, viu? Mas bem, vamos mudar de lado agora e falar um pouquinho do ABC. O Elefante começou a Terceirona com um empate. E o time viajou até Araraquara para jogar contra a Ferroviária e ficou no 1-1. João, empate fora de casa vale 1 ponto, é praticamente uma vitória, não é? E além disso tem mais uma coincidência, viu, Belezão? O ABC também saiu atrás do placar com um gol de pênalti, mas assim como o Náutico, não desanimou e correu para garantir o empate e o primeiro ponto na Série C. No caso do ABC, João, foi impressionante. O time do ABC voltou para o segundo tempo muito animado. Deu um sufoco na Ferroviária, nos primeiros 10 minutos conseguiu tudo. Conseguiu um empate, 2 bolas na trave, por pouco não consegue virar o jogo. Pois é, Cícero, o Marcelo Cabo, que é o técnico do ABC, ele fez uma mudança no intervalo, tirou o Adrian e colocou o Pedro Felipe. O Pedro jogou o Paulistão no A2 pelo Noroeste. É uma contratação do Alvinegro para a Série C que promete um pouco, né? Logo na estreia ele já mostrou que pode ser titular. Então é uma possível novidade do ABC para o próximo jogo, não é? Beleza. O ABC mostrou que é um time ofensivo mesmo. Mas, em contrapartida, adora cometer erros. Teve erro do goleiro, foi ter uma saída de bola meia besta lá, perdeu a bola, tomou o gol. Vamos ver agora se eles conseguem fazer um jogo ofensivo e conseguem ganhar o jogo contra o Náutico. João, eu sei que você viu a partida com o ABC, com a Ferroviária, que a Ferroviária estava voltando, né, depois de 20 anos sem conseguir participar da Série C. O que você achou do jogo, hein, João? Belezão, o Cícero já falou, né, que o ABC é um time muito ofensivo. Os 2 laterais, o Manuel e o Felipe, atacam muito durante o jogo, são muito agudos. E a equipe acabou tendo muitas chances de gol, justamente nessa dobradinha com os laterais, né? Fazendo as ultrapassagens ali, nas tabelas com os volantes, os meios. E os jogadores de meio também não tiveram medo de ir para o ataque, né? Muitos professores dizem que atacante e meia bom é os meias que pisam na área. E o Eric Varão e o Daniel participaram muito das jogadas e até apareceram dentro da área para finalizar, como eu tinha falado. Então, tá muito promissor esse encaixe ofensivo do ABC. É isso aí, meus irmãozinhos. Esse jogo promete. Eu acho que a ABC e o Náutico vai ser um dos grandes jogos do campeonato inteiro, viu? Os 2 times chegam com tudo, vão querer sair de um ponto no empate. O jogo é em Natal, o ABC vai ter que ir pra cima. O Náutico sabe se defender e sabe abrir quando encontra oportunidade. Vai ser um jogão. Mas agora a gente vai passar pro nosso próximo bloco e a gente vai analisar tudo que rolou na Série C como um todo na última rodada. Abraços! Que beleza, gente! Chegou a hora de você saber tudo o que rolou na rodada de estreia da Terceirona, a nossa querida Série C. E também acompanhar com a nossa equipe tudo o que vai rolar na rodada deste final de semana. Eu, como sempre, quero contar com os meus guerreiros, meus fiéis escudeiros, João e Cícero, e nos bastidores uma equipe muito grande que prepara toda semana um conteúdo que só nós temos aqui sobre a Série C. É isso aí, belezão! Uma rodada de estreia sempre trazem algumas emoções. E essa primeira rodada pra gente aqui foi mais que especial
porque a gente colocou esse projeto gigante que é a Terceirona na rua, né? Como diria minha avó, o bloco já saiu, não tem mais volta. Mas vamos que vamos, e você também vai acompanhar aqui o maior portal da Série C no Brasil, tudo e todas as emoções. Teve muita coisa legal demais, teve também muita curiosidade, belezão e João. Eu acho que a nossa equipe aqui preparou tudo e vamos trazer também dados culturais, análise da classificação e informações muito relevantes. Então, gente, vamos nessa, meus irmãozinhos. Vamos para uma rodada de muita informação e você é o nosso convidado. Vem com a gente aqui na Terceirona analisar a Série C, esse campeonato que só começou, mas já mostrou pra gente muitas questões importantes. E, é claro, muitas emoções. Que beleza! Na abertura da Série C, o Tombense recebeu o São José e venceu por 1-0 lá no Almeidão. Pedro Oliveira, que estava fazendo a sua estreia, fez um golaço para decidir a vitória. Inclusive, esse foi o primeiro gol da Série C em 2024. Também no sábado, o Volta Redonda foi até Belém e venceu o Remo por 2-1 no Barenão. MV abriu o placar para o Voltaço com um lindo gol de cobertura. O Leão rugiu e reagiu no segundo tempo com o gol de Jaderson. Mas o gol contra, no fim, decidiu a partida a favor do Voltaço. No Colosso da Lagoa, lá em Erechim, o Ipiranga se impôs e bateu o CSA por 3-1. Foi a primeira vez esse ano que o time gaúcho conseguiu fazer 3 gols, acreditem, em única só partida. Será que o Canarinho vai voar nessa Série C 2024? O jogo mais surpreendente da rodada foi do Atlético, que foi até o Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul, e aplicou uma goleada impiedosa no Grená. 4-0. Jonatas fez 3 gols e mostrou que segue em grande fase. Do outro lado, o técnico Argel Fux tomou uma decisão polêmica. Com os aflitos de portões fechados, o Náutico recebeu o São Bernardo e empatou por 1-1. Silvinho, de pênalti, abriu o placar para o Tigre. Paulo Sérgio, com um belo chute de goleiro, impediu a derrota do Timbu na estreia. No Orlando Scarpelli, lá em Santa Catarina, o Figueirense fez 2-1 no Ferroviário do Ceará. Foi a primeira vez que o Furacão de Santa Catarina venceu em uma estreia na Série C. Alisson foi o herói da tarde, com 2 gols para o Figueira. O Botafogo da Paraíba foi até Fortaleza e estreou com uma vitória. 2-1 em cima do Floresta. O primeiro gol de Bruno Leite foi uma obra de arte. Ele encobriu o goleiro e tocou de cabeça pro gol. Em Aracaju, o Confiança empatou por 1-1 com o Londrina no Batistão, que estava também com portões fechados. Davi fez o gol do time visitante, mas após expulsão, o time sergipano reagiu e igualou o placar com o Rafael Furtado. Na Fonte Luminosa, lá em Araraquara, a Ferroviária empatou por 1-1 com o ABC de Natal, nessa segunda-feira. A Locomotiva saiu na frente com o gol de Juninho, de pênalti. No segundo tempo, o ABC reagiu e fez 10 minutos fantásticos, frenéticos. O gol de empate foi de Juan. No último jogo da rodada, na quarta, a Aparecidense não deu mole pro Sampaio Corrêa. E com uma atuação segura, a Cidinha fez 2-0 e começou a Série C com o pé direito. Meus irmãozinhos, nós vamos sempre estar aqui para vocês também para trazer alguma informação cultural dos times, da cidade, da região, do Brasil inteiro. Porque a Série C é isso, ela está espalhada pela Série C. Então a gente quer sempre trazer alguma coisa de alguma cidade para vocês poderem saber da cultura brasileira e de lugares que vocês podem visitar, onde ir e conhecer. Então a gente queria, como o destaque dessa semana foi realmente o time do Atlético, com 4-0 em cima do Caxias, a gente queria contar uma coisa para vocês de São João del Rei, a sede do Atlético. Lá tem o Museu da Memória do ex-presidente Tancredo Neves, que ganhou as eleições em 83, mas morreu e nunca tomou posse. Mas quem estiver passando por lá, vale muito a pena dar passadinha nesse memorial. É um lugar em que você revive a história do Brasil. Vamos lá então, gente. Vamos falar um pouco como ficou a tabela da Série C. É uma rodada que demorou para acabar por causa da estreia reagendada do Aparecidense contra o Sampaio Corrêa. Devido a problemas no calendário do Campeonato Maranhense, por causa das chuvas, que mudou a data da final do Maranhense, impactou toda a agenda da Terceirona. É isso aí, Galizão. Vamos analisar então como tá essa tabela da Série C e observar os times de ponta a ponta. Quem já se destacou e quem tá no fundo olhando para cima e tentando respirar. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar falando ali dos 8 primeiros clubes, que para quem não sabe, esses 8 primeiros clubes vão para uma segunda fase, vão para uma outra etapa do campeonato. Enquanto o resto, obviamente, vai brigar para ficar na zona morta, onde nada acontece, ou para fugir da zona
de rebaixamento. Então vamos do primeiro ao oitavo e, obviamente, por causa do número de gols, Atlético é quem lidera a tabela da Série C na primeira rodada. E aí a gente vem seguindo por Ipiranga, Aparecidense, que ganhou em casa, Volta Redonda, Figueirense, Botafogo, Tombense e Náutico, o Timbu. Mas agora o Belezão também vai dar uma olhadinha lá na zona da degola, né, Belezão? Gente, vamos começar a olhar por baixo a tabela, porque apesar de ser a primeira rodada, a gente tem que ir acompanhando quem tá correndo risco de descer pra Série D, né? Porque começar ruim, como o Caxias começou, que é o último colocado da tabela, porque ele tomou 4 gols, ou seja, ele começa o campeonato devendo 4 gols para um saldo de gols, que pode ajudar ele numa classificação por pontos, mas é o Caxias que tá lá embaixo. Mas são 7 times que perderam essa primeira rodada, que é o Floresta, o Ferroviário, o Remo, o São José, o CSA, o Sampaio Corrêa e o Caxias, que estão lá no fundo com uma derrota. Mas existem diferenças de saldo de gols, né? Realmente o pior cenário é do Caxias e do Sampaio Corrêa, que tomou 2. O CSA também tem uma diferença de 2 gols, porque perdeu de 3-1, e o restante tem um gol só de diferença, que é o São José, o Remo, o Ferroviário e o Floresta. E aí tem a zona ali que a gente chama de zona morta, que é onde não acontece muita coisa, apesar de ser a primeira rodada, mas, como a gente sempre fala no campeonato, que é só turno, é muito complicado você ficar deixando para depois, achando que depois vai dar tempo e não dá. Abre a zona morta o São Bernardo, que depois vem seguido pelo Londrina, Confiança, ABC, Ferroviário de Araraquara, Floresta, Ferroviário do Ceará, e fecha com o Remo, né? Algumas atuações aí são um pouco complicadas, né? E o que a gente sempre olhou também é que fora o Atlético e também o jogo do CSA, né? Que no caso o CSA levou 3-1, os outros jogos foram sempre muito pares, né? Até os jogos que tiveram vitórias foram vitórias mínimas de 1 gol. Então, não dá para falar nada ainda dessa tabela, dessa zona morta, porque é só a primeira rodada, mas acho que a rodada da frente a gente vai conseguir se aprofundar e começar a ter um olhar de, quem que perdeu a segunda, quem que ganhou a segunda, como que os times que foram muito bem podem estar nessa zona morta, né? Porque uma vitória você pega o elevador ou vai lá para baixo também. Então, é a segunda rodada que vai decidir muita coisa a próxima rodada do fim de semana. Ô, João, basicamente é o seguinte, tem 7 times embaixo que perderam, 7 times em cima que ganharam. Com destaque para o Atlético, que começa com 4 gols de vantagem no seu saldo de gols, e do Caxias, que começa com 4 gols negativos no saldo de gols, que pode ser importante no saldo de gols para desempate, né? Mas eu quero ver o Cícero. Cícero, o que você acha de tudo isso? É isso aí, belezão. É isso aí, João. Foi apenas a primeira rodada. Vamos deixar os clubes desenvolverem seu melhor futebol e ao longo do campeonato nós vamos saber exatamente quem vai liderar o pelotão de frente do campeonato da Série C 2024. Por enquanto, a única coisa que sabemos, quem despontou muito bem na primeira rodada foi o Atlético. E quem nos decepcionou foi o CSA e o São José. Mas ambos jogaram fora. Vamos aguardar, pessoal. É isso aí, meus irmãozinhos e irmãzinhas, é só a primeira rodada. E na próxima semana eu acho que a gente vai ter mais profundidade para analisar todos esses times, né? Estão correndo contra o tempo para ficar longe da zona da degola, ou lutando para se classificar para a Série B, né? Bem, fale lá nas nossas redes sociais com a gente. Entra no nosso WhatsApp, diga o que você pensa do seu time, o que você acha da classificação na primeira rodada. Acesse nas redes sociais, nas plataformas de podcasts, o Terceirona Oficial. Terceirona OFC, Terceirona Oficial. E vamos seguir com um programa que tem muita coisa ainda nesse editorial. Gente, eu queria trazer uma informação para vocês, na verdade, uma análise rápida, né, da estreia do Voltaço, do Volta Redonda, na Série C. Mas por que eu tô falando isso, você deve estar se perguntando. Eu tô falando isso porque a vitória, na minha opinião, do Volta Redonda, né, foi muito boa para a moral do time. A equipe, observe bem, não ganhava desde 4 de janeiro, é muito tempo. Então, o legal é que parece que o time virou a chavinha para essa estreia na Série C, não é, Cícero? É, belezão. Vitória é vitória. Não interessa da maneira que foi. Com muita sorte, com pouca sorte, mas o importante é ganhar. Nesse caso, o Voltaço, Volta Redonda, ganhou com muita sorte, chegando ao ponto do zagueiro do Remo fazer o gol contra e dando a vitória para o Volta Redonda, para o Voltaço. E só para concordar aí com o Cícero, eu vou bem na linha do pensamento dele. Por quê? Porque o Volta Redonda, que quase não criou oportunidade de gol na última etapa, conseguiu um escanteio aos 41 minutos. A bola foi alçada na área e na primeira trave o Pavani do Remo
cabeceou contra a própria meta e garantiu os 3 pontos do Voltaço. Agora, isso para mim não foi uma vitória que nem do Atlético, que jogou bola. Se você olhar o jogo do Volta Redonda, foi um jogo truncado, um jogo difícil de ver, inclusive, e que foi resolvido em uma falha defensiva, né? Teve uma bola que entrou e o jogo foi resolvido dessa maneira. E aí eu tô falando isso por quê? Porque a gente não sabe realmente se o Voltaço tem consistência ou se foi um golpe de sorte. Então é uma coisa que a gente vai ter que observar ao longo das rodadas, principalmente nessa segunda rodada, né? O time vai continuar com bom desempenho, vai trazer uma segunda vitória, enfim, como que vai ser essa continuidade, né? Foi sorte ou foi o acaso, ou foi o time realmente que jogou muita bola e proporcionou esse momento? Hora de viajar de novo pelo Brasil, gente. Vamos conhecer um pouco de Porto Alegre. Eu queria falar para vocês sobre Porto Alegre, a Casa do São José, o Zequinha. A capital do Rio Grande do Sul tem uma coisa muito curiosa no seu turismo. A maioria das pessoas que iam até a cidade não iam a lazer. Apenas 12% das pessoas que visitavam Porto Alegre usavam a cidade para turismo. O restante dos visitantes era só por questão de trabalho ou uma questão familiar, que é um belo dilema para a Secretaria de Turismo resolver, hein? Você é ouvinte da Terceirona que visita Porto Alegre, conta aqui pro Belezão como foi a sua última viagem para essa cidade que é uma das mais bonitas do Brasil. Beleza, gente. Agora vamos pra cima da próxima rodada da Terceirona. Depois da primeira rodada cheia de emoção, é hora de ficar de olho nos próximos jogos. De olho no calendário, vamos lá. Iniciando a segunda rodada, a gente tem o Sampaio Corrêa, que recebe o Figueirense, dia 27 de abril, às 17 horas, lá no Uzinho, em São Luís do Maranhão. A crédito de nota, o jogo seria no Castelão, que foi interditado para a equipe de manutenção fazer uma reforma no gramado. Então, a equipe do Sampaio Corrêa se viu obrigada a mudar o local do jogo. Também no sábado, dia 27 de abril, às 17 horas, o ABC de Natal joga em casa contra o Náutico, no estádio Frasqueirão. Ainda no sábado, dia 27, só que às 19 horas, é a vez do São Bernardo receber o Tombense, para um duelo lá em São Bernardo do Campo, no estádio municipal, 1º de maio. E para fechar a conta dos jogos de sábado, às 19h30, vamos ter o Atlético enfrentando o Remo, que sai de Belém do Pará e viaja até Minas Gerais para esse duelo no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. E dando início aos jogos do domingo, dia 28 de abril, lá no Estádio do Café, em Londrina, o Londrina recebe o Ipiranga, às 16h30. E se tem bola rolando em Londrina, tem bola rolando também às 16h30 do domingo, dia 28 de abril, lá em Maceió, no Estádio Rei Pelé, com um embate entre CSA e Ferroviária. Ainda no domingo, dia 28 de abril, com início programado para as 19 horas, o Botafogo da Paraíba recebe o Caxias, lá em João Pessoa, no Almeidão. E para fechar o domingo, às 19h30, teremos bola rolando com Voltaço recebendo o Floresta, lá em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. E para fechar essa segunda rodada da Terceirona, temos os jogos da segunda-feira, dia 29 de abril, quando o Ferroviário enfrenta a Aparecidense lá em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, às 20 horas. E ao mesmo tempo, também às 20 horas da segunda-feira, dia 29 de abril, a bola rola lá no Passo da Areia, a casa do São José, que recebe o Confiança, fechando essa segunda rodada da Terceirona. Que beleza, gente! Que vocês tenham gostado muito de todos os detalhes dos jogos que nos aguardam para a segunda rodada da Série C. Vamos seguir, que hoje ainda tem muita Terceirona, meus amigos. Vamos agora falar sobre os destaques da rodada de abertura. Os destaques da primeira rodada da Terceirona. É isso aí, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Quero agradecer vocês por mais esse programa de hoje, a companhia de todo mundo e o super trabalho da nossa equipe, que não está nem tomando banho para trazer a abertura da Série C. Nunca vi isso. Contamos com vocês e agradecemos. É isso aí, belezão. Vamos que vamos. A rodada desse fim de semana, gente, vai ser incrível, eu tenho certeza. E a gente vai ver aqui se os nossos palpites, né? Se esse bando de sabichão aqui acertou tudo, se os times vão ganhar forma ou não. Aquele abraço e a gente se vê semana que vem. É isso aí, belezão, João e amigos. Foi um programa muito bom, muita informação colhida diretamente na fonte com os nossos jornalistas. E vamos acompanhar essa rodada que nos espera. Um abraço.
Valeu, Cícero, valeu, João, valeu a todos os nossos jornalistas, toda a nossa equipe técnica de produção. Agradeço muito vocês. Vocês podem acompanhar a Terceirona em todas as nossas redes sociais e no nosso site, com uma cobertura minuto a minuto de tudo que rola na Série C. Mais uma edição pra ficar na memória. O Belezão se despede de vocês aqui, agradece muito, manda um beijo no coração dos nossos irmãozinhos e irmãzinhas. E eu quero todo mundo aqui de volta na próxima semana, hein? No esquenta da próxima rodada. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.